A dúvida que atravessa milênios. Desde os tempos mais antigos, a humanidade contempla o céu em busca de sinais. Entre trovões e eclipses, terremotos e enchentes, sempre houve uma pergunta ecoando na mente dos homens: como tudo isso vai acabar? Cada civilização que se ergueu no mundo tentou responder a essa questão, e cada uma com seus deuses, símbolos e profecias, pintou o fim do mundo à sua própria maneira, com fogo, escuridão, caos ou renovação. Neste vídeo, vamos atravessar os limites do tempo e da razão para descobrir como termina o mundo segundo as grandes mitologias da humanidade. Do Ragnarok dos Vikings ao Kali Yuga dos hindus, do apocalipse cristão ao silêncio dos deuses gregos. Prepare-se, o fim está próximo, ou quem sabe, apenas recomeçando. Ragnarok, o fim do mundo na mitologia nórdica. No gélido norte, onde o céu pesa como chumbo sobre as florestas e fiordes, os antigos povos germânicos e nórdicos nos deixaram uma das versões mais épicas do fim dos tempos, o Ragnarok. Diferente de muitas culturas, os nórdicos não temiam o fim, pois sabiam que ele viria, inevitável, brutal e glorioso. Segundo os mitos, tudo começa com sinais inconfundíveis. O inverno se estende por 3 anos consecutivos, sem verão entre eles. Irmão mata irmão, pais se voltam contra filhos. A moral desaparece, os laços da sociedade se rompem. Então os lobos cósmicos, Skrull e Hati, devoram o sol e a lua, mergulhando o mundo na escuridão. O grande lobo Fenrir se solta, sua mandíbula abre o céu e a terra. O serpente Jormungandr ergue-se do mar, espalhando veneno sobre os céus. E Loki, o deus do caos, marcha à frente de um exército de mortos. No campo de batalha final, Vigrid, os deuses enfrentam seus inimigos. Odin é engolido por Fenrir. Thor mata Jormungandr, mas cai após 9 passos, envenenado. Frey cai diante de Surt, o gigante de fogo. Loki e Heimdall se matam mutuamente. Por fim, Surt ateia fogo ao mundo, e tudo arde. O mar engole a terra, mas da destruição brotará uma nova esperança. 2 humanos sobreviverão escondidos na floresta de Hodmimishult, e Balder, o deus da luz, retornará dos mortos. Um novo mundo surgirá, verde, puro e sereno. O Ragnarok não é apenas o fim, é a promessa de um novo começo. O Apocalipse, o fim segundo a tradição judaico-cristã. Em muitas religiões ocidentais, o fim do mundo está associado a um julgamento final, um embate entre o bem e o mal e a separação eterna das almas. Na tradição cristã, o Apocalipse de João, último livro da Bíblia, descreve visões simbólicas e aterradoras. Os 4 cavaleiros do Apocalipse: guerra, fome, peste e morte. A grande batalha de Armagedon, onde exércitos celestiais enfrentam as forças do anticristo. A queda de Babilônia, símbolo da corrupção do mundo. A abertura dos 7 selos e as 7 trombetas, que trazem catástrofes cósmicas. E, por fim, o julgamento final, onde os mortos são ressuscitados e julgados por seus atos. O céu e a terra, como conhecemos, desaparecerão, e surgirá a Nova Jerusalém, um paraíso eterno para os justos. Essa visão marcou profundamente o imaginário do Ocidente e influenciou até mesmo a forma como pensamos o conceito de fim e salvação. O fim segundo os maias, o 13º Bactum. Poucas culturas geraram tanta especulação moderna sobre o fim do mundo quanto os maias. Em 2012, o mundo inteiro falou do fim dos tempos, inspirado em um mal-entendido do calendário maia. Na verdade, os maias acreditavam em ciclos longos, chamados Bactums, cada um com cerca de 394 anos. O 13º Bactum, que terminou em 21 de dezembro de 2012, representava o fim de um ciclo, não do mundo. Mas isso não significa que os maias não tinham mitos de destruição. Segundo o Popol Vuh, o livro sagrado Maia Quiché, antes da humanidade atual, os deuses criaram várias raças de homens, de barro,
de madeira, de milho, e destruíram todas elas por imperfeição. A última destruição veio com inundações, animais e objetos que se voltaram contra os homens, escuridão e esquecimento. A cada falha, o mundo era recriado como em um eterno ensaio divino. O mundo atual pode ser apenas mais uma tentativa. Mitologia egípcia, o retorno de Apófis. Para os egípcios, o mundo era uma eterna batalha entre ordem, Maat, e caos, Sfet. Enquanto Ra navega pelo céu em sua barca solar durante o dia, à noite ele atravessa o mundo subterrâneo, onde enfrenta seu maior inimigo, Apófis, a serpente do caos. Todos os dias essa batalha acontece, e todos os dias o sol renasce. Mas, e se um dia Apófis vencer? Os egípcios temiam esse cenário. Sem o sol, a ordem desapareceria. O Nilo secaria, os mortos não ressuscitariam e os deuses seriam engolidos pelo caos. Para eles, o fim do mundo não seria um julgamento nem um recomeço. Seria a dissolução total, o silêncio eterno, o colapso do próprio cosmos. O fim na mitologia grega, o desaparecimento dos deuses. Ao contrário das explosões cataclísmicas de outras culturas, o fim do mundo para os gregos é mais filosófico do que literal. Na mitologia helênica, o mundo passa por eras sucessivas. Era de ouro, era de prata, era de bronze, era dos heróis, era de ferro, a era atual. Hesíodo nos diz que na era de ferro, os homens serão egoístas, violentos, corruptos. A justiça abandonará a terra, e os deuses irão embora. O fim, portanto, não vem com fogo ou monstros, mas com a partida dos deuses e a completa solidão da humanidade. O fim segundo a mitologia japonesa, a ira dos kami. Na mitologia japonesa, regida pela religião shintoísta, o universo é mantido em equilíbrio por forças chamadas kami, espíritos da natureza, dos ancestrais e das emoções humanas. Entre esses espíritos, há harmonia, mas também tensão. O Kojiki, um dos textos mais antigos do Japão, não descreve exatamente um apocalipse como conhecemos. No entanto, há presságios de desequilíbrio cósmico. Segundo alguns estudiosos e tradições orais, o mundo pode entrar em colapso caso os humanos deixem de respeitar os rituais, a natureza seja violentamente profanada, os deuses deixem de ser lembrados. Nesse cenário, Izanami, a deusa da morte, que habita o mundo subterrâneo de Yomi, pode tentar retornar ao plano dos vivos. O reencontro com Izanagi, seu consorte, selaria uma tragédia cósmica, um conflito entre vida e morte que apagaria a Terra. Ao contrário de outros mitos, aqui não há um exército divino, mas um rompimento de laços sagrados que desintegra o mundo de dentro para fora. Kali Yuga, a era da escuridão na mitologia hindu. No subcontinente indiano, as escrituras sagradas falam de um tempo em que a verdade se tornará rara como o ouro, em que os homens serão governados pela avareza e os deuses se afastarão. Esse tempo é o Kali Yuga, a última de 4 eras cósmicas na mitologia hindu. Diferente da visão linear ocidental, os hindus enxergam o tempo como cíclico. O mundo nasce, floresce, corrompe-se e morre, para então renascer. Cada ciclo completo é um Mahayuga, com 4 yugas. Durante o Kali Yuga, a espiritualidade declina. A violência domina as ruas, os brahmanes perdem seu conhecimento. Os homens vivem curtos anos, com corpos fracos e mentes aflitas. Segundo os textos, o mundo está hoje mergulhado no Kali Yuga, que terá 432 mil anos. Ao final dessa era, Vishnu reencarnará como Kalki, o cavaleiro do apocalipse hindu. Montado em um cavalo branco e brandindo uma espada flamejante, ele destruirá o mal e restaurará o Dharma, reiniciando o ciclo com uma nova era de luz. O fim segundo os povos iorubás, a desordem dos Errissa. Entre os povos iorubás da África Ocidental,
A criação e manutenção do mundo dependem da harmonia entre os Er-Rissá, entidades divinas intermediárias entre o Supremo Olodumaré e os humanos. Segundo a tradição, o mundo já esteve à beira do colapso quando os humanos se esqueceram dos rituais e desrespeitaram os orixás. Uma lenda conta que Xangó, o orixá do trovão, enfurecido, lançou raios sobre a terra e Gun, deus do ferro, ameaçou dissolver os vínculos entre os mundos. Oxum, deusa da água doce e da fertilidade, retirou suas bênçãos e o mundo quase secou. O fim do mundo iorubá não viria de monstros ou destruição súbita, mas de desequilíbrio ritual, desordem espiritual e esquecimento dos ancestrais. O mundo afundaria em escuridão, não por vingança, mas por abandono. Enuma Elish, o caos retornará na mitologia mesopotâmica. Nos desertos da antiga Mesopotâmia, muito antes dos gregos e dos hebreus, já se falava sobre o fim do mundo. Os babilônios acreditavam que a criação do universo veio da vitória do deus Marduk sobre a deusa do caos, Tiamat. Mas, e se Tiamat retornasse? Essa pergunta ecoava nos templos de Uruk e Nínive. O mundo dos homens era mantido pela ordem de Marduk. Mas o caos é eterno e Tiamat nunca morre completamente. Ela está adormecida, fragmentada nos mares. Se os deuses caírem, se os humanos quebrarem os pactos com os celestes, se a ordem for esquecida, então Tiamat se reerguerá e as águas do caos devorarão os céus e a terra. O fim segundo as mitologias andinas, o ciclo dos sóis. Nas civilizações pré-colombianas dos Andes, como os Incas e seus antecessores, o tempo era dividido em eras solares. Cada era, ou sol, correspondia a uma humanidade diferente, destruída por forças naturais. Os mitos contam. O primeiro sol foi destruído por felinos, o segundo por ventos violentos, o terceiro por fogo, o quarto por um dilúvio, e nós vivemos sob o quinto sol. O medo maior, a destruição do quinto sol, que aconteceria se os humanos deixassem de fazer os rituais sagrados e honrar os deuses. Sem oferendas, o sol se apagaria, e com ele toda a vida. O apocalipse inca não viria com monstros, mas com esquecimento. A humanidade morreria não por pecado, mas por desconexão com o cosmos. O fim do mundo é o espelho da humanidade. Quando olhamos para essas narrativas tão diversas, nórdicos que lutam até o fim, hindus que aguardam o ciclo reiniciar, cristãos que esperam o julgamento, egípcios que temem o colapso da ordem, percebemos algo maior. O fim do mundo para cada civilização é um reflexo profundo de seus valores, medos e esperanças. Para os vikings, o fim é honra e renascimento. Para os hindus, um ciclo inevitável. Para os cristãos, julgamento e redenção. Para os egípcios, o medo do caos que sempre espreita. Para os japoneses, a quebra da harmonia. Para os iorubás, a perda da conexão espiritual. Para os maias, um novo começo após a destruição. Mas todos concordam em uma coisa: o fim vem quando esquecemos quem somos, quando a ganância vence a sabedoria, quando o sagrado é ignorado, quando o equilíbrio se rompe. Talvez o verdadeiro apocalipse não seja uma batalha entre deuses ou um cavaleiro flamejante. Talvez seja o dia em que paramos de ouvir os mitos e começamos a viver no vazio. Mas enquanto contarmos essas histórias, enquanto lembrarmos dos deuses, dos ciclos e dos sinais, ainda há esperança. Porque no fundo, cada fim de mundo é também um convite para recomeçar. E agora eu pergunto a você, qual desses fins do mundo mais te impressionou? Você acredita que há paralelos entre essas mitologias e os tempos atuais? Deixe sua opinião nos comentários. Ela pode abrir portas para reflexões poderosas e até inspirar os próximos vídeos aqui do canal. Se essa jornada pelos apocalipses míticos te fez pensar, emocionar ou aprender algo novo, deixe o like. Isso mostra que você valoriza esse tipo de conteúdo e ajuda o canal a crescer. Inscreva-se no Entre Deuses e Homens e ative o sino para não perder nenhuma nova narrativa sobre mitos, civilizações antigas e os enigmas que nos conectam ao divino.
e compartilhe este vídeo com quem também se pergunta: como termina o mundo? Até o próximo encontro entre os deuses e os homens.